Olá, que o Mestre Jesus nos ilumine sempre. Meu nome é Vera, eu sou trabalhadora voluntária do CAE João de Camargo e a nossa preleção versa sobre o lar. Lar, encontro para compreensão e ajustes. Para isso, eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 4 e 14, e também no Livro dos Espíritos, questões 203 a 206. Quando o indivíduo, dentro de uma mesma família, ele não tem afinidades, não tem os mesmos gostos, as mesmas atitudes que sua família biológica, é comum ouvirmos que parece que ele não faz parte da família. Essa pode ser uma verdade maior do que se pensa. Isso porque espíritos que encarnam numa mesma família biológica são geralmente espíritos afins, espíritos simpáticos que já desenvolveram uma afeição anterior, uma ligação em vidas anteriores e são chamados a conviverem juntos para continuar o seu processo evolutivo. Mas pode acontecer também que espíritos antipáticos, que parece que nada tem a ver com os demais familiares, venham a ser chamados dentro de uma família. Esses espíritos talvez tenham regressado para o seio dessa família porque viveram antipatias anteriores ou precisam de um processo de reajuste, têm contas a ajustar, ou seja, essa oportunidade lhes foi dada para que todos possam evoluir. Dessa forma, o lar terreno é para todos uma grande oportunidade de aprendizado, de evolução. Os verdadeiros laços de família para a espiritualidade não são os laços biológicos. É claro que nós temos obrigações para com nossos familiares, temos obrigações, temos deveres, mas dentro da espiritualidade, os laços que realmente fazem os espíritos próximos são aqueles da afinidade, da afeição que vai além do sangue. Esses laços de afinidade serão aqueles que vão perdurar além da morte do corpo. Bem, é por isso que é comum seres que são nascidos dos mesmos pais, por exemplo, irmãos que têm os mesmos pais, agirem como se não se gostarem, não se gostam, não têm entre si nenhuma afinidade, não podem nem ao menos se encontrar. Ao passo que outros amigos que não têm laços de consanguinidade, eles têm uma aproximação muito interessante, muito importante, são afetuosos uns com os outros, se procuram, e isso, infelizmente, irmãos que não se gostam, nós vemos todos os dias. Daí o esclarecimento que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14. Eu vou ler um pequeno trecho. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, pois o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele não faz mais do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral de seu filho para fazê-lo progredir. E o Livro dos Espíritos corrobora essa verdade dita no Evangelho, quando diz que os pais transmitem aos filhos as características físicas, biológicas, mas não a alma. Essa não procede do corpo. Assim, se nós temos que conviver em família com parentes que nos parecem tão difíceis, que não há uma explicação para a forma de agirem,
e que parece que não há entre nós afinidade, entre nós e esses parentes difíceis, vamos buscar tornar a nossa vida e a deles também mais fácil. E isso começa com o tratamento que nós damos aos familiares dentro de casa. É comum vermos indivíduos que são extremamente cordiais, gentis no trabalho, na vida em sociedade, ou seja, fora de casa, mas são rudes e grosseiros com os seus familiares no lar. No livro Sinal Verde, André Luiz, que foi uma entidade que trabalhou por décadas com o nosso Chico Xavier, nos aconselha que sejamos pacientes com parentes difíceis, tratando-os com gentileza. Isso porque, se Deus nos colocou lado a lado, num determinado momento, isso tem uma causa justa. E se a aproximação ocorre entre os seres pelos sentidos apenas, ela não vai perdurar para além da morte. Nada haverá entre eles. Da mesma forma, se ela ocorrer por interesses, também não vai perdurar. A morte os separa na terra e no céu, ou seja, na espiritualidade. Diante desse esclarecimento da espiritualidade, torna-se então comum uma pergunta de nossa parte. Puxa, então o culto aos antepassados não tem razão de ser, não tem valor, já que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito? Eu nada tenho a ver com aquele antepassado? Não, há uma razão forte para isso acontecer, isso tem uma razão de ser. É um motivo de contentamento nós sabermos que somos ligados por antecessores que são espíritos elevados e que tiveram um papel importante no meio, na sociedade em que viveram. Mas também há a questão de cultivarmos antepassados por orgulho, por exemplo. Orgulho de sua fortuna, dos seus bens, dos seus títulos. Então, esse não é um afeto genuíno. É, sim, um afeto, digamos, interesseiro. Mas Deus não vai mudar suas sagradas leis pelas nossas vaidades, não é mesmo? Há uma passagem muito curiosa no Livro dos Espíritos que diz que nós podemos nos tornar assim constrangidos ao sabermos que descendemos de um sapateiro humilde, porém honesto. Mas podemos ficar orgulhosos se descendemos de um nobre, embora debochado. Esse é um texto que foi escrito, obviamente, né, no século XIX. Mas, guardadas as devidas proporções, ele se aplica hoje sim. Esse afeto, então, pelos antepassados, pode não ser um afeto genuíno, e sim um produto de uma mera vaidade apenas. Há uma fábula que ela é colocada na evangelização infantil nas casas espíritas, mas ela cabe perfeitamente para demonstrar a nossa vida dentro do lar com nossos familiares. É a fábula dos porcos espinhos. Vamos a ela, então. Essa fábula conta que há milhares e milhares de anos atrás, a Terra viveu um período glacial, tudo se cobriu de gelo e muitos animais e plantas morreram devido ao frio intenso. E um grupo muito grande de porcos espinhos começaram também a morrer e para que isso não mais acontecesse, eles tomaram a seguinte atitude. Começaram a se aproximar uns dos outros para que o calor de seus corpos pudesse então aquecer dos que estavam mais próximos e esse calor coletivo poderia então salvá-los de morrerem de frio. Se aproximaram, pararam de morrer porque se aqueceram mutuamente, mas o que aconteceu? Essa proximidade fez com que os espinhos de um espetassem o outro mais próximo.
justamente aquele que lhe fornecia o calor. E assim, esse espetar começou a incomodar os porcos-espinhos. Eles começaram então a se afastar, tristes, chateados, feridos, se afastaram. Mas, com o frio, novamente começaram a morrer. Não houve outro jeito, tiveram de se reaproximar, mas agora o fizeram com cautela, com cuidado. Se reaproximaram para terem o calor de seus vizinhos, mas com cuidado para os espinhos não ferirem os outros e os outros não ferirem cada um desses porcos-espinhos. E assim, com esse cuidado, com essa cautela maior, eles puderam ter o calor e não se ferir. Sobreviveram. Pois é, esta pequena fábula pode demonstrar o que é a nossa vida dentro do lar. Convivemos com os nossos parentes de sangue, mas com cautela, com cuidado para não os ferirmos, assim como os espinhos dos porcos-espinho não deveriam ferir aqueles que estavam mais próximos. Em um outro trecho do livro Sinal Verde, André Luiz nos coloca com muita sabedoria esta fala: a paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa da mesma forma, ou pelo menos com a mesma cortesia com a qual tratamos os nossos amigos. E não é verdade? Agora, sobre a relação entre pais e filhos. Filhos muito difíceis, que não querem de forma nenhuma aceitar os ensinamentos dos pais, não querem o seu afeto, e por mais que os pais façam, não conseguem com que aquele filho os atendam. Se esses pais tiverem realmente tudo feito para se aproximarem e alcançarem os filhos, e mesmo assim não tiverem êxito, eles não devem ficar tão tristes ou com a consciência pesada. Devem ficar de consciência tranquila, porque tudo fizeram, mas esses filhos não os aceitaram. É claro que existe uma dor, uma amargura muito grande por saberem que não puderam fazer nada por esse filho difícil e que esse filho não tem por eles nenhum afeto. Mas isso é só um retardamento. E o tempo vai passar, esse filho vai ter que viver muitas situações em prol do seu próprio adiantamento e em algum momento, lá na frente, ele vai conseguir devolver para esses pais, ou na condição de pais, ou na condição de outros parentes próximos, vai conseguir devolver esse carinho e esse afeto que não foi possível num determinado momento. E vai se tornar o ser amoroso que esses pais sempre esperaram. Um grande e fraterno abraço a todos.